Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Wake Up Drops, onde eu trago pequenas pílulas para o seu despertar. E hoje nós vamos falar sobre polaridade. Por que o mundo está tão polarizado e o que isso nos conta sobre nós? E aí, Vi, bora papear? Bora polemizar também, né, mano? Só um pouquinho que a galera gosta. Só um pouquinho, gente. Eu não sou da polêmica, mas, né, a gente tá vivendo aí uma época de política e esse tema da polaridade vem muito e a gente resolveu bater um papinho sobre isso, né? Demais, mano. E que sincronicidade, né? Porque eu até tava falando pra você que eu tava pensando nesse tema hoje de manhã sobre polarização e dualidade. E como você falou, a gente tá vendo muito isso nesse período de política. E como as pessoas têm se definido por isso, né, Manu? Por que está acontecendo? O que está acontecendo com a humanidade pra se definir por essa polarização? Isso não faz nem muito sentido, né? Fala sério. É que assim, na verdade, todos nós... O que acontece? Isso tem muito a ver com esses conceitos, né? Polaridade, dualidade. Nós não somos... Nós vivemos aqui... Deixa eu começar do começo. Nós vivemos num mundo dual, certo? A gente tem o dia e a noite, a gente tem o inverno e o verão, a gente tem a inspiração e a expiração. A gente precisa desses contrastes, né? Da luz e da sombra, para a gente conseguir, inclusive, conseguir enxergar as coisas aqui no nosso mundo. Se a gente não tem esse contraste, a gente não enxerga, a gente não entende, a gente não define mesmo, né? Então, isso faz parte do mundo em que nós vivemos. Só que o que acontece? Tanto a luz quanto a sombra, elas estão dentro desse mundo. E a gente não consegue, inclusive, enxergar se não tiver os dois, né? O que está acontecendo é que, assim, as pessoas estão com dificuldade de trazer os dois para a mesma mesa. E acaba ficando só numa ponta. Então, você não abraça o todo, né? Porque tudo faz parte desse mundo. Você acaba polarizando. Você se agarra numa opinião para se definir a partir do outro, né? Vamos falar nomes? Vamos colocar um pouquinho de nomes dos bois? Vamos colocar nomes. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. Então, assim, eu não sou Lula, eu não sou Bolsonaro. A partir do que você não gosta no outro, você acaba se definindo, entendeu? E isso acaba gerando muita turbulência na relação, porque a partir do momento que o outro é muito necessário, assim, até você ter raiva, um sentimento muito profundo em relação à outra ponta, para dizer quem você é, né? Você precisa eliminar o outro para que você se sinta bem, traz muita separação, né? do que nós somos e de tudo que significa as nossas energias internas. Sim, tem super afetado também todos os nossos relacionamentos, né? Principalmente aí nas redes sociais, a gente vê que a galera tá pegando fogo. E isso tem realmente definido as pessoas, né, Manu? Porque às vezes as pessoas nem... A primeira pergunta quando se conhece, e aí, você é de direita ou você é de esquerda? A gente tem visto muito isso. E quebras, assim, de relações que são muito significativas por causa disso, né? E essa energia que tá rolando aí, por que ela tá acontecendo? Tem alguma coisa a ver aí com os astros ou com a frequência da era de Aquário? Por que ela tá rolando? E ela tá rolando só aqui por causa desse período de eleições? Ou essa polarização, essa dualidade, ela acontece no mundo inteiro, em geral? A gente sabe que já aconteceram esses períodos de polarização, né, na história mesmo. A gente viu na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, que isso aconteceu super, né, historicamente comprovado. Mas o que acontece hoje? Acontece no mundo inteiro ainda? Ou isso tá só aqui no Brasil, por causa desse período que a gente tá vivendo? Então, não é só no Brasil, né? E também não é de hoje, é de sempre. Desde assim, a gente viu nos Estados Unidos apartheid, né? Sim. Brancos e negros, né? Como se fosse... Gente, mesmo... Somos todos seres humanos, né? Mas se cria o que a gente percebe o outro como diferente, a gente não consegue integrar aquilo como parte, sabe? Costurar, passar uma linha condutora onde faz parte do mesmo grupo, né? A gente vai separando,
não, eu sou diferente, então eu não sou igual a você. A gente teve, né, continuando com os exemplos, o apartheid. Nos Estados Unidos a política é muito polarizada. Aqui a gente já tem, né, o centro-direita, o centro-esquerda, o centrão, o de esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, etc. Lá nos Estados Unidos isso ainda é mais forte, né? Você consegue ver com mais, são os estados vermelhos e os estados azuis, e é isso, né, os republicanos e os democratas. E no mundo inteiro, na verdade, né? Como a gente tem uma energia muito dual no mundo, sempre acabam indo por duas pontas, a gente não espalha muito essa... não, eu tenho, sei lá, como time de futebol, sabe? Eu tenho o Corinthians, tenho o Palmeiras, eu tenho o São Paulo, etc, etc, etc. E mesmo assim, mesmo a gente falando de futebol e tendo vários times, acaba que um acaba se rivalizando com o outro e vira o adversário. Então, parece que a gente precisa muito de um espelho, sabe? De algo que traga um contraste para a gente se sentir nós mesmos, sabe? Se sentir diferente daquilo, né? A gente precisa de olhar a diferença, apontar a diferença para dizer, eu não sou isso. Só que isso é muito agressivo, né? Porque, na verdade, quando você aponta o dedo muito sério para alguém, é porque aquela ponta... Ai, gente, as pessoas que são de direita esquerda vão me odiar, né? Mas é verdade. Quando você está muito energeticamente ligado a algo, é porque aquele oposto representa uma energia que você tem dentro, tanto trem que tem conexão energética, só que você não consegue integrar e nem aceitar. Então, você quer cortar, você não quer olhar a sombra, entendeu? Você quer eliminar a sombra e não trazer luz para a sombra. Entendi. E pensando nessa ideia de trazer luz para a sombra, e já pegando esse gancho da dualidade que você falou, Manu, antes de eu fazer a minha outra pergunta que está aqui na minha cabeça, eu queria que você explicasse pra gente o que é essa dualidade de fato, o que é essa polarização, assim, na prática mesmo, como a gente pode enxergar ela no nosso dia a dia? Então, a polarização é quando você vai... São duas coisas diferentes, né? Polaridade é quando você dentro de um eixo, você migra muito para um lado, porque o outro não te agrada por alguma razão, né? E aí é isso que precisa ser visto. Por que isso não te agrada? Né? E lógico, muitas vezes a gente não é obrigado a aceitar e passar a mão e ser complacente com todas as características, todas as energias e tudo mais. Mas existe uma diferença entre você entender que aquilo não te pertence e tá tudo bem, né? Isso não é uma energia que me faz bem. E a outra, você querer agredir a outra ponta. Quando você tem essa energia de exteriorizar com foco, aí que entra o problema. Tem um alvo, né? Sabe? Tem um alvo ali. Um alvo. Até, assim, eu quero trazer esse exemplo que foi tão chocante pra mim. Eu fiquei pensando por alguns minutos sobre essa história. Teve dois amigos, pelo que eu entendi no relato, né? Porque também as histórias vão mudando quando vão sendo relatadas. Mas eu entendi que eram dois amigos que moravam juntos. Depois dessa primeira eleição, né? Gente, não sei exatamente quando vocês vão estar ouvindo isso, mas a gente está entre o primeiro e o segundo turno. E um amigo esfaqueou o outro, porque um era Lula e outro era Bolsonaro. Eu nem sei qual esfaqueou qual, eu não lembro, né? Eu nem quis gravar muitos detalhes, mas... E não importa aqui, nesse caso. A pessoa criou um karma de matar a facadas o outro ser humano. Ele vai ter que, sei lá, encarnar... Quantas vezes ele vai ter que reencarnar ou vai ter que... O que ele vai ter que fazer para conseguir resgatar essa energia? E aí, o que vai acontecer? Daqui a pouco já são as eleições, né? Vai passar o segundo turno. Alguém vai ganhar. A gente vai ter que aceitar e vai ter que lidar com os fatos. Sim. E o cara tá lá enroscado nesse karma. Entendeu? Então, esse tipo de... Quando te mexe assim, muito profundamente, quando te cutuca numa ferida muito doída, seja política, seja qualquer outra coisa, e você se agarra muito numa ponta e com ódio da outra, isso, né? Tudo isso para dizer o exemplo da polaridade. Isso é a polaridade, sabe? Quando você está muito polarizado, você está numa ponta e é quase como se a outra ponta, ela te puxa energeticamente, como se fosse dois ímãs, assim, você luta contra aquilo. Porque quando você sente muita raiva de alguém ou muita raiva de alguma situação, é porque você pensa nela. É porque ela tá lá.
ela tá te sugando, ela tá te drenando, é como se fosse um ímã puxando os seus pensamentos para aquilo, sabe? Então, tem uma energia aí realmente polarizada, sabe? De magnetismo. E quanto mais você coloca essa energia, mais ela potencializa, né? De raiva, muito! Se alimenta, tudo que você põe na sua atenção cresce. Sim. E você fica lá pensando. Chegou um momento que essa pessoa, né, com certeza, assim, tomou uma proporção, esse sentimento, essa energia, esse magnetismo, que entrou em rota de colisão. Sim. Mas assim, Manu... Desculpa, Vi. É que desculpa. É que eu vi que eu não respondi totalmente a sua pergunta. Eu expliquei o que é polaridade. Onde isso se diferencia de dualidade? Dualidade é a natureza do nosso mundo. Entendeu? Aqui a gente tem, nesse planeta, nós temos o dia e a noite em proporções muito parecidas, a gente tem o claro e o escuro, a gente define o bem e o mal, isso, né? O alto e o baixo, a respiração e a inspiração, como eu já falei. Então, essa é a natureza do nosso mundo. Neste planeta, nessa experiência humana, a gente aprende através dos opostos, dos contrastes, das diferenças. A gente vai para uma experiência negativa, inclusive, por isso que a gente vive essas experiências negativas, para entender, isso faz parte de mim? Não faz, isso me define, não me define. Quem eu sou nessa experiência? É aqui ou ali? A gente vai sempre oscilando como um pêndulo entre duas pontas. Vivi uma experiência ruim, não gostei. Gostei, eu vou ficar um pouco mais aqui. Não, vou voltar. A gente vai oscilando entre essas faixas de vibração mais alta e mais baixa até encontrar o nosso equilíbrio, que é diferente para cada pessoa. Entendi. E foi legal você ter falado isso, Manu, sobre a dualidade ser algo do nosso mundo mesmo, já tá... É daqui, né? Não vai mudar. Porque eu ia te perguntar, afinal, a dualidade, ela é boa ou ruim, né? Quando aplicada a nós? Porque tá na natureza. Então, a gente não vai poder nunca mudar, vai ter que conviver com isso e aprender com isso, né? Mas, quando a gente leva a dualidade para esse lado da polarização, né? Que a gente tem até comportamental... até que ponto isso é saudável? Porque é algo natural nosso, natural do ser humano, a gente aprende assim, como você falou, a gente evolui assim, mas tudo em excesso não faz bem, né? Então, até que ponto existir essa polaridade, ela deixa as coisas equilibradas, ela não deixa com que as coisas se desequilibrem? Então... essa energia natural, é como se fosse assim, quando você entra numa energia muito polarizada, é o desequilíbrio deste mundo dual. A polaridade existe, por que a gente polariza muito? Porque a gente tá no mundo de energia dual, né? A energia feminina e masculina, né? O que acontece? É um bom exemplo, porque hoje, né, essas questões estão sendo trazidas com cada vez mais clareza, as mulheres que foram muito reprimidas, a energia feminina nos homens que também foram muito reprimidos. Então, os homens com essa energia reprimida feminina, que não pode chorar, não pode demonstrar sentimentos, não pode demonstrar fragilidade, acabou indo para um extremo até de agressão às mulheres. Né? Olha como os dois opostos, quando você não aceita as energias... que na verdade todo mundo é composto por um pouco de tudo, quando aquilo não é aceito e integrado, olha o problema que cria, né? E as mulheres também, que foram muito agredidas, também até a própria energia masculina de realização, todos nós temos, não importa se você é homem, se você é mulher, como você se identifica, são energias, são vibrações, todos nós temos momentos de vibração mais feminina, né? E de energia mais masculina. Tem momentos que eu estou no momento de mais energia masculina, de trabalho, de empenho, de construção, aquela coisa de mais física masculina. E tem momentos que eu estou maternal, acolhendo, trazendo a intuição. E todo mundo tem um pouco de tudo. E olha a importância que é você conseguir trazer essas duas energias para o equilíbrio. Porque claramente isso na nossa sociedade não está funcionando. Sim. Porque está sendo reprimido. Aí vai para a polaridade. Entendi. E, Manu, essa polaridade, ela nasce com a gente ou a gente desenvolve ela? Porque pensando nessa questão do natural, até da gente, ou até mesmo da gente desenvolver, a gente começa a ter contato com essa polaridade desde o ventre da nossa mãe, né? Porque, existe toda aquele suspense pra saber se é menino ou menina. E aí, se for menina, tem que ser desse jeito. Se for menino, tem que ser de outro jeito. E às vezes a gente nem saiu daquele ambiente ainda. E a gente já tá nesse ambiente totalmente divisor de águas. Tem que ser assim. Não tem meio termo. Não tem. Ou é 8 ou é 80. Então, eis a questão. A gente
já nasce com isso, com essa frequência de polarização, ou a gente desenvolve isso conforme a gente vai vivendo e aprendendo sobre a nossa cultura, sobre os nossos valores e até mesmo entendendo sobre como o nosso mundo, o nosso planeta funciona. Eu acho que vai depender muito das histórias particulares de cada um. Se você nasceu, por exemplo, numa família que instiga esse tipo de sentimento, né? Tem gente que fala, não, você não pode andar com o fulano porque o fulano é isso, aquilo, ou sei lá, aquilo outro, da tal religião, da tal time de futebol, entendeu? Isso vai se tornar mais acirrado em você, né? Isso é uma influência. E a outra é a sua própria natureza. As sementes kármicas, a sua vibração interna que você vê aqui como alma, como a sua personalidade, né? A gente sabe que a gente não nasce zero e aí é completamente imputado pelos pais, né? Quem tem mais de um filho sabe muito bem que eles nascem com... Você tenta fazer o máximo, até gêmeos. E eles nascem completamente diferentes, né? Tem chamados de vida diferentes, entendimentos da realidade diferentes. Então, vai depender da sua natureza, do que você já carrega aí de bagagem energética, de alma, etc. E o contexto onde você está inserido. Se você tiver já uma suscetibilidade a só enxergar um lado, a se defender dentro de uma posição, ainda não está com a sensibilidade para conseguir ouvir algo que você não concorda ou que é oposto à sua opinião e integrar e tal, mais suscetível você vai estar a essas vibrações quando elas vierem do meio externo. Entendi. E, Manu, quando a gente começa a desenvolver isso, porque a gente desenvolve conforme as nossas vivências, como a gente pode prevenir, na verdade, né? A gente desenvolve, querendo ou não, mas há um jeito de prevenir que você fique nesse excesso, né? Nesse excesso que causa esse tipo de atitude, igual você falou da condição do cara que matou o outro por causa da posição política. Como que a gente previne isso? Há um jeito, uma prática, uma forma da gente não deixar com que isso chegue no extremo? Então, consciência, passo número 1, né? Porque se você não consegue nem entender, eu estou polarizando, eu estou muito arraigado numa posição. Tem gente que você fala, olha, eu acho que você está um pouquinho, assim, preso na sua opinião, né? Assim, você não consegue... A pessoa fica puta da vida com você. Sim. Então, assim, cada um tá mais... Tem outra pessoa que não, que vai falar, nossa, é verdade, né? Será que eu não tô exagerando? Então, assim, são níveis de consciência, a capacidade de você se auto-observar e as próprias experiências vão ensinando, entendeu? Se você, por exemplo, tá ouvindo aqui nossa conversa hoje e consegue observar os momentos onde você polariza... Eu já polarizei pra caramba, entendeu? E aí, as experiências que eu fui vivendo foram me mostrando, falar, isso não tá me acrescentando, não tá me tornando... Eu nem tô conseguindo convencer. A outra ponta, na verdade, tá muito mais convencida da ponta dela depois desse embate. E isso não tá me fazendo bem nenhum. Então, eu comecei cada vez mais a tirar o pé disso. Não, eu já briguei por política muito. Há muitos anos. Uhum. Mas já. E começar tanto a se observar como colher os frutos das suas ações, né? Por exemplo, essa pessoa que não dá para saber o que passa na cabeça dela hoje, o entendimento que ela tem da experiência que ela teve. Cada pessoa que viveu uma experiência dessa vai ter um entendimento diferente. Mas a própria experiência vai mostrando. Por exemplo, no meu caso, é isso. Eu fui me sentindo, falei, nossa, mas eu não tô agregando em nada, não tô ganhando nada, não tá me acrescentando em nada, muito pelo contrário, tô me sentindo mais triste, me afastou daquela pessoa, a pessoa passa a ter uma visão muito mais preconceituosa em relação a mim, porque ela não concorda com a minha opinião, e quanto mais enfática eu sou, mais ela me odeia. Então eu acho que é a própria vivência e expandir a consciência para como você põe essa energia de polaridade para fora e como ela volta. Uhum. E hoje em dia as pessoas são muito levadas para essa polaridade, né, Manu? Pela influência, né? Igual você falou, assim, de discussão e essas coisas. Eu tive uma experiência nessas eleições que foi muito interessante, né? E foi nessa que eu descobri mais ainda, né? Porque a gente já tem isso com a gente, mas quando a gente vive realmente, a gente entende. Porque foi a minha primeira eleição pra presidente, né? Ai, até gente, então, como ela é nova! Ai, senhor! Eu nunca havia votado para presidente. Só tinha votado, acho que, prefeito e vereador, até agora. Ai, nossa, nossa baby. E aí... Muito baby, né, galera? E aí foi engraçado, porque eu tava muito nervosa.
Eu tava muito nervosa. E os meus amigos, minha rede de amigos é muito ligada nessa questão de política. Muito, muito ligada. Eu lembro que eu fui conversar com um colega meu sobre isso. E aí ele tem toda uma opinião formada e tudo mais. E ele me falando todos os argumentos pra eu votar naquela pessoa e tudo mais. Me mostrou todas as estatísticas e etc. E eu lembro que eu virei pra ele e falei assim, olha, legal, acho legal a sua iniciativa de tentar me convencer. Mas, olha que interessante. Do que vai adiantar eu ser persuadida por você a votar em tal candidato ou em tais candidatos se essa não é a minha verdade? Certo? E eu até falei pra ele assim, olha que legal, porque eu acho que as pessoas hoje em dia, principalmente a minha geração, talvez, que tá muito mais enrustida no digital, naquilo que colocam na internet, naquilo que viaja pela internet, a gente tá com uma responsabilidade na mão que a gente não tem muita noção do que vai dar. Nossa, que vai sim. ter a nossa ação de hoje talvez não tenha reflexo dia 30 de outubro, que vai ser o segundo turno e vai ser decidido, mas talvez vai ter um reflexo daqui a 4, 10, 15, 20 anos. A gente vai viver aquilo. E eu falei assim, pô, o que eu acho que a galera não entende ainda é que não só o voto, mas qualquer ação que a gente tem que ser consciente, porque ela vai ter uma consequência depois. Exatamente. E aí o que acontece? A galera tá tão focada nessa polarização, tipo, ou você é de esquerda ou você é de direita, que a galera não tá percebendo que, na verdade, tá rolando uma super persuasão ali, um com o outro, e ninguém tá consciente de nada. Tá só um rolê, tipo, somos de direita e é assim que vivemos, e Somos, isto. Exato. E somos de esquerda e é assim que vivemos, e é isto. E não podemos ser amigos, não podemos ter vínculo algum. E essa energia, ela fica muito caótica, porque eu lembro que quando eu cheguei na frente da urna, eu fiquei assim... E agora? E agora? Que eu quero do meu futuro? E eu até cheguei em casa e falei assim... eu acho que eu fui uma cidadã muito irresponsável. Não pelo meu voto, mas porque... olha como eu fui procurar as informações. Fui perguntando para um, para outro, fui entendendo a visão da minha rede de amigos sobre isso. Inclusive, até depois assisti um vídeo falando sobre essa questão de que as nossas decisões, elas têm sido muito mais visuais e emocionais do que racionais, como deveriam ser, né? E essa energia de ser tão visual ou emotivo tem causado muito mais essa polarização, né? Porque as pessoas não têm pensado racionalmente. E aí fico a pensar, porque tudo isso reverbera nos mundos e mundos que existem entre a gente. O que essa polarização, Manuela, tem a ver com a nossa espiritualidade? Você ser uma pessoa que vive nesse ambiente de polarização, você prejudica a sua espiritualidade, o desenvolvimento da sua espiritualidade? Não, sabe que não? Eu acho que vai ser uma surpresa essa resposta. Eu tô um pouco surpresa porque eu achei que sim. Eu já tava aqui preparada pra ouvir. Sim, você que está polarizando, você tá na merda, não vai se desenvolver espiritualmente. Não, pior é que não, sabe por quê? Porque tudo desenvolve a gente espiritualmente, assim, essa que é a maravilha, assim, sei lá, pelo menos a minha visão de mundo me faz muito feliz por causa disso, sabe? Porque você pode ser a pior pessoa do mundo. Você pode ser o demônio em pessoa. É uma experiência espiritual. Tudo que você vai estar vivendo e colhendo e aguentando as consequências vai te trazer para evolução invariavelmente. Tudo, tanto a pessoa estar mergulhada querendo agredir o outro, ela tá em algum momento da evolução espiritual, tanto quanto nós, entendeu? Não tem melhor ou pior, na verdade, né? Talvez ela esteja se evoluindo muito mais nessa vida do que outras pessoas que se dizem muito espiritualizadas, entendeu? Tudo é espiritual. O importante é o seguinte, você... não importa onde você tá sempre vivendo experiências para você evoluir espiritualmente. Isso não tem como. O mundo, ele tá em evolução. Só que isso vai acontecer mais rápido ou mais devagar na medida em que você aceita o que acontece e você muda a sua ação de acordo com os seus resultados. O problema é que a gente fica tendo as mesmas ações, recebe os mesmos resultados, looping, né? E reclama dos resultados que tem e não muda a ação para que isso... Esse é o único problema. De resto,
cada um tem que viver a vida como quiser, como sentir que faz sentido. Porque quem sou eu, quem é você, quem é meu Dalai Lama para dizer qual é o caminho espiritual correto de cada um. Não tem como, entendeu? Às vezes tem situações que você fala, nossa, mas não é possível que Deus permite que isso aconteça. Só que isso, para aquela alma, e coisas que a gente até desconhece a nossa própria alma, é importante para a evolução e para o aprendizado daquela alma específica, entendeu? E naquele tempo específico também, né? Exato. Então, assim, tá tudo certo. Tá todo mundo bem, né? A única dica, assim, o que eu posso dizer em cima disso é... Tenha consciência da sua escolha e a relação de causa e consequência, sabe? Porque vai falar, um lado tá certo, outro lado tá certo. Não, gente, os dois têm. Se você conversar, você conversou com seus amigos, você conversa com um lado, eles têm ótimos argumentos. Aí você conversa com outro, eles têm ótimos argumentos. Porque que acontece? No fundo, somos todos nós brasileiros querendo que o país melhore. Só que a estratégia de um lado é diferente da estratégia do outro. Na verdade, são formas diferentes que são discutidas, mas todo mundo quer a mesma coisa. Isso que é muito louco, entendeu? No final tá todo mundo no mesmo barco. E querendo a mesma coisa. Só que tá todo mundo se batendo. Só que eu acho que tem que ser desse jeito que vai melhorar. Sim. E o outro acha que vai ser do outro. Na verdade, aí, né, a pano de fundo tá por aí. Sim, e sabe que isso me lembra, Manu? Isso, a gente tá no mesmo barco, mas ao mesmo tempo querendo todo mundo se matar e, enfim... A tal da lei do espelho, né? Porque aquilo que a gente não gosta no outro é o que diz a lei do espelho, né? Aquilo que incomoda no outro é, na verdade, um reflexo de nós mesmos. Então, fico agora a pensar. Quero que você me ajude nesse raciocínio. Essa polarização, ela acontece porque aquilo que incomoda no outro é um reflexo de nós mesmos. Porque essa polarização acontece e a gente fica aquele preconceito sobre tal ideia ou sobre tal pessoa, né? Ou sobre tal posição política ou posição social, enfim, o que seja. Porque aquilo nos incomoda de certa forma. É um reflexo da nossa sombra também? Com certeza. Assim, até muito... Eu acho tão maravilhoso. Ai, gente, não me... Pessoas que são de um lado ou de outro, não me odeiem. Eu gosto dos dois, tá? É porque é muito louco. Qualquer coisa que você fala de política, nossa, gente... Você fala, mas eu te entendo. Mas mesmo assim, parece que... Não sei, é muito louco. E as pessoas ainda insistem em, tipo... estimular essa polarização, né? Tipo, gente. Beleza, bom, eu não acho que é por aí. Okay. A gente tá aqui numa opinião, né? Isso, então essa é a minha opinião, tá? Porque, gente, é tão incrível que se chame direita e esquerda. Porque, assim, o próprio nome diz. Esse é o meu lado direito. O meu lado direito, pra você que vê, é o lado esquerdo. Tenta andar só com a sua perna direita. Ou tenta andar só com a sua perna esquerda. É muito difícil. Eu acho maravilhoso que chama direita e esquerda. Porque, na verdade, é assim, só existe a direita porque tem a esquerda. Se esses dois lados conseguissem, sabe? Pô, tá bom, tá bom, eu sou da direita, eu sou da esquerda. Vamos esquecer que nós nos odiamos só por um momentinho. Vamos colocar tudo o que a gente quer, você tudo o que a gente quer. Sabe? Vamos escutar e tá tudo bem, entendeu? Porque a verdade tá dos dois lados. Eu acho, né? Tem um pouco de... Tem um lado que seria muito bom, tem outro lado que seria muito bom. Sabe? Essas duas partes precisam conversar. Se não conversar, sempre vai ter alguém insatisfeito, entendeu? Então, não tem jeito. Vai ter que aprender a ceder um pouco. Os dois lados teriam que aprender a ceder um pouco para chegar no meio termo. E aí a gente teria algo que ia funcionar para todo mundo, entendeu? É literalmente um corpo, né? É um corpo. Trabalham juntos. São muito... É que aí, né? Não vamos entrar aqui nas coisas de história, mas assim... cada um defende as duas partes que se dependem uma da outra. Estava falando aqui com relação a direita e esquerda, né, da questão da polarização aos extremos. Na eleição passada, eu tive um longo diálogo com um amigo meu, porque ele queria ter esse diálogo, entendeu? Tipo, eu estava trabalhando, e aí, tipo, ele veio querendo conversar sobre política. E aí, tipo, eu falei, cara, eu não vou discutir com você sobre política
primeiro que eu criei esse manto pra mim. Eu não discuto mais sobre política, cara. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, ela tem a dela e acabou respeitando cada um. Mas não venha encher meu saco querendo dizer que tal é melhor do que tal, que não sei o quê, porque eu não gosto. Eu já cansei, eu já tive muito desses embates, né? E aí ele veio e eu falei, cara, eu não vou discutir com você. Só que ele, nitidamente ele queria alguém para conversar. Aí eu falei, eu não vou conversar com você, não vou discutir com você sobre isso, que às vezes a gente fala de discutir, parece que você tá brigando com a pessoa, né? Não vou dialogar com você sobre isso, porque eu não tô inteirado sobre os finalistas, vamos pôr assim. Eu não tô inteirado sobre a proposta dos finalistas. Ele me mandou, ele fez que ele queria tanto que ele foi lá, pegou o PDF de um, PDF do outro e mandou para mim. E aí eu vendo os PDF, eu parei meu trabalho para ler os PDFs. O nível de... E aí eu falei, vou ter empatia, vou ter empatia. É um grande amigo meu, vou ter dar empatia, atenção. Vou dar essa atenção que ele tá buscando. Eu li os 2 planos e cheguei, cara, é o seguinte, eu não concordo com um, não concordo com o outro por causa disso, não concordo porque esse quer isso, esse quer aquilo, sendo que ambos estão propondo, em vias de fato, praticamente quase a mesma coisa. E aí eu criei, depois dessa conversa que eu tive com ele, eu comecei a perceber que falei, a gente está numa dificuldade, porque assim, eu no meu entendimento, as pessoas elas estão querendo ter razão. Exato. Entendeu? Elas querem ter a razão. Então, a galera que é eu vou pôr dos extremos. Extremas direita e esquerda, as pessoas das extremidades, elas querem ter a razão. Porque o dele é melhor, porque o meu é melhor. Entendeu? Então, só que aí eu falo que, citando o que você falou da questão do membro, eu uso a teoria da régua. Então, tipo, uma extremidade de 0 é 1... vamos pegar uma régua de 30 centímetros. O ponto 30 é outro. Então, esquerda e direita. Só que se você começa a funilar para o centro, para o meio, é onde as pessoas começam a ver e falam, cara, mas peraí, a gente pensa da mesma maneira. Porque assim, as pessoas elas querem o melhor para o país. Exato. Só que hoje virou um negócio de degladiar-se os extremos, porque um quer tirar o outro para poder falar que, pô, o meu candidato é melhor que o seu. Então, eu acho que a gente se perdeu nisso. Eu sinto muito isso. Mas é isso, assim. E você vê, por exemplo, a energia é tão forte em relação a esse assunto que a pessoa para no trabalho. Vai lá pesquisar. E assim, você é só uma pessoa, isso não vai mudar a eleição nenhuma. Você tá vendo assim como a legislação não faz nem... Mas peraí, qual que é o seu objetivo? É ganhar um voto. É convencer... Qual é o seu objetivo? É se escutar, ter escuta? É mostrar o quanto você sabe sobre o assunto? Entendeu? Isso vai puxando energias da gente e no final das contas, assim, a gente não sabe nem... Se perde nessa gritaria, sabe? E enquanto a gente não conseguir um lado para ir ouvir e entender o que o outro está dizendo e vice-versa, não vai ter solução. Não vai ter solução. Porque, você tá vendo? Você viu como foi? Foi quase meio a meio. Né? Foi muito próximo. Então, meio que, né, mais ou menos metade do país pensa de um jeito e mais ou menos a metade do país pensa do outro. E assim, seja quem for que ganhar, vai ficar muita gente inconformada. Porque, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar metade do país degladiando a outra metade? Não, gente. A gente tem que tentar que isso seja costurado e que dá para chegar. Sempre tem uma solução. Enquanto as partes estão dispostas a ceder um pouco para chegar num bem comum, sempre tem uma solução do meio. Sempre tem. É que, não, é só do meu jeito, com a minha solução, dessa forma, qualquer coisa diferente do que eu estou falando não serve, daí não dá, entendeu? Tem um pouco até de, né, parece um pouco de infantilidade, de criança. Sim. Fora que essa energia aí, né, de sempre estar brigando, sempre estar dividindo tudo, ela vai fazer mal até pro próprio desenvolvimento do nosso país, energeticamente falando, sim, né, Manu? Sim, porque se as próprias pessoas que vivem, que devem cuidar, que devem amar, que devem prezar pelo desenvolvimento de onde elas vivem, não estão unidas num mesmo propósito, numa mesma vibração, falando do jeito que a gente gosta de falar, numa mesma frequência,
é óbvio que não vai andar pra frente. Não vai. E talvez por isso que não tenha andado pra frente até agora, porque as pessoas estão sempre nessa vibe. Tipo, eu tenho razão. Não, eu tenho razão. Né? E não fazem esse funil, igual o Gui falou, essa fusão das duas características, das qualidades e afins. E constrói uma outra coisa junto. E assim, isso é bem coisa de assim, quinta dimensão, sabe? De você sublimar por exemplo, imagina o quanto não evolui do 2D, né? Que você tá aqui só no desenho, pro 3D, que você tem volume, né? Você muda pro... Nossa, surge um monte de coisa. Então, o mundo é tão mais complexo do que isso. As pessoas são muito mais... É que aqui a gente tá falando tudo de política, que a gente tá entre as eleições, né? Mas isso vale para várias coisas, né? Disputas religiosas e tudo mais. A verdade tá um pouco com cada um. Assim, e as pessoas, elas são muito mais complexas, elas têm muito mais nuances do que ou é A ou é B, entendeu? Então, quanto mais a cabeça está aberta para integrar diferentes pontos de vista, diferentes opiniões, entender qual é o interesse da outra parte, escutar o interesse da outra, para construir algo, porque não é nem assim, eu não diria nem que é assim, né, para quem não tá vendo aqui no YouTube, para quem tá vendo no Spotify, só ouvindo assim, imagina a régua, aí você tá falando pra gente chegar no, né, nossa régua de 30 centímetros aqui, aí a gente chega no 15. Eu diria que é mais, é como se fosse uma pirâmide, é começar a caminhar pra cima, entendeu? Não no mesmo nível, começar a subir, sabe? Construir, sair do bidimensional, aspas, aqui nessa analogia, e ir pro tridimensional, assim, sabe? Dar um salto aí no entendimento. Né? Foi legal você ter falado de que isso não se aplica somente à política, né, mano? Porque, enfim, existem outras diversas polarizações aí pelo mundo. A gente conhece vários movimentos e várias causas que são desta forma. A raça. Muito bom é essa coisa entre homem e mulher, né? Porque Sim. É bem assim, Por exemplo, a gente tem várias raças. A gente não tem só raça, né? Tem que tomar um cuidado com os termos, você tá falando certo. A raça negra ou preta, eu já vi que tem gente que não gosta de falar de um jeito, tem gente que não gosta de falar do outro. Ou raça branca, ou japonesa, ou asiática, sabe? Asiática, desculpa, né? As etnias, etc. São várias, etc. Sim. E as pessoas, né, se excluem por causa disso. Mas o muito bom é homem e mulher, né? Porque assim, é aquilo que eu falei, o abuso de poder de a frustração, né? Esse sentimento de ser reprimido do outro, etc. É porque nenhum dos lados conseguiu integrar, sabe? As duas pontas, assim, né? Como sociedade, né? A gente tem pessoas dos mais diferentes jeitos aqui no mundo, mas existe uma massa, um inconsciente coletivo que ainda traz muito, as pontas ainda estão muito separadas, né? Muito distantes uma da outra, né? E, Manu, pensando nisso, agora vem a pergunta do que eu queria fazer desde o começo, mas eu estava esperando fazer uma linha de raciocínio até chegar nela. Porque a gente sabe que quanto mais a gente coloca atenção e energia em algo, esse algo tende a crescer. E não só nessa polarização política, mas nessa questão também de divisão que você falou, de etnia, de as crenças e valores, né? Porque a gente vê muita intolerância religiosa também rolando, tem vários conflitos que acontecem por causa disso. Temos essa questão do homem e da mulher, que é uma polarização gigantesca, como você falou. Que acontece? É bom ou ruim a gente levantar essa bandeira? Porque a impressão que às vezes temos é o seguinte, tipo, quanto mais eu colocar atenção nisso, mais tende a crescer. Então, você ficar estimulando essa separação é ruim, certo? Não, só vai crescer. Se você não conseguir tirar a energia... Gente, a nossa atenção, a nossa cabeça, ela energiza as coisas. Sabe o que é um exemplo muito bom? Você vai fazer uma tarefa sozinha, você tá de um jeito. Agora, coloca uma pessoa olhando pra você fazer uma tarefa. Você muda. Porque aquilo traz uma outra energia, uma outra dinâmica, as vibrações são diferentes. E a pessoa só tá te olhando. Gente, até pulou uma mola aqui. Tá vendo a energia? Gente, Bia. Tem câmeras aqui? Não dê bronca da gente.
E a Bia é a Big Boss aqui, gente. Ela acho que ela tem olhos por aí. Ela tem olhos em todo lugar. Tem, né? Eu Tem. já percebi. Sim. Então, assim, a gente tem que começar a colocar a nossa energia, a nossa atenção na solução e não no problema, sabe? Na briga, né? Quero só ver depois as repercussões, né? Aí você vê, a gente falou isso aqui o tempo inteiro e ninguém sabe se a gente tem um lado, se a gente não tem... Entendeu? Olha, eu tenho amigos de todos os lados, juro. Eu também. Eu não me importo mesmo, porque tem, né, é isso, tem tanta coisa a mais além disso. Isso não pode definir sua vida. E sabe o que vai acontecer depois? Aí, beleza, vai ter um eleito, aí daqui a 4 anos vai mudar completamente, e vão vir outras coisas, e tudo vai ser transformado, e aí isso, esse cisco da realidade definiu a sua vida. Sabe? Você diminuiu a sua vida, porque ela se reduziu a essa opinião. Legal que você falou que isso vai mudar, né, Manu? Tipo, pode ser que daqui a 2, 3, 4 anos isso mude completamente, ou continue a mesma coisa, a gente não sabe como vai rolar. E é legal que você até postou um Reels no seu Instagram, há um tempo atrás, falando sobre essa energia que tava pairando, sobre essa questão política mesmo, né? Você postou, você falou tudo direitinho, até uma questão da astrologia mesmo, ligada a esse assunto. E aí eu queria te perguntar, o que está acontecendo, ou o que já aconteceu, que a gente sabe que existiram outras polarizações no mundo, na história, ou o que vai acontecer. Isso é uma consequência da energia que está rolando, né? Aí, enfim, ou... somente das nossas escolhas mesmo. É um pouco dos dois, né? Porque assim, a gente tem uma faixa vibracional que vibra na gente, e a gente, por exemplo, a pandemia, ela tem um marco na astrologia evidente. Eu falei, e na época eu nem entendia tanto assim. Eu falei, gente, alguma coisa vai acontecer dia 20 de março de 2020. Todo mundo ria da minha cara. Falava isso em novembro de 2019. Caracas. Porque tinha um marco ali muito evidente que alguma coisa maior ia acontecer. Então a gente está nesse momento. Esse ano foi muito marcado, as eleições elas são um momento da quadratura Saturno-Urano muito amarrada. Então, é óbvio que a gente está vendo essas brigas, essas insurgências, e faz parte do processo. Só que aí, a partir disso, desse contexto que foi vibrado na gente, nós vamos fazer nossas escolhas. E a partir das nossas escolhas, a gente vai ter os resultados. Muito bom, Manu. E que bom seria se todo mundo tivesse essa consciência, né? Não só do voto consciente, mas da ação consciente. Porque tudo que a gente escolhe hoje vai reverberar no resto da nossa vida, né? Cada palavra, ela depois, se você fala uma coisa agressiva, uma coisa amorosa pra alguém, você pega a gente sempre dá exemplos ruins, né? Você dá um elogio pra pessoa naquele dia, você fala, nossa, mas seu cabelo tá tão bonito, puxa... Nossa, você falou tão bem. Você enche a pessoa de confiança, sabe? Você energiza a pessoa. Uma simples palavra tem esse poder, né? Tem essa consequência. Exato. Depois. Muito bom, Manu. Eu estou chocadíssima que você falou que tem tudo a ver com o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Eu super achei que você ia falar, não sejam pessoas que polarizam. Mas é legal chegar dessa faz forma. Parte, gente. Tudo faz parte. Tudo é o respeito. Se eu falasse, não pode ser assim, quem sou eu pra falar? Sim. Eu tenho que respeitar. Tá, assim, eu também tenho os meus momentos onde eu estou muito arraigada numa opinião, me polarizando dentro de algum assunto. E o que é isso? Não é evolução espiritual? Lógico que é experiência. Tô me mostrando, contando algo sobre mim. E ainda mais nessa fase, ainda bem que você falou disso, Manu, enfatizar que tá tudo bem mudar de opinião, porque você muda. A mudança significa uma coisa boa, a mudança significa uma evolução. Mudança é a única constante. A única coisa que é certa é que tudo vai mudar. Que bom, né? Que bom, né? Senão estagna e intoxica. Assim esperamos. Tudo vai mudar. Isso pra aí. Melhor, pra melhor. Gente, se você ficou um pouco chateado com alguma coisa, eu peço desculpas, tá? As librianas. Gente, libriana é assim. Hoje é o podcast das duas librianas. A gente odeia ficar chateado que as pessoas fiquem chateadas com a gente. Sim. A gente não quer ofender ninguém. A gente não quer convencer ninguém também. Entendeu? São só opiniões. Lembre-se que todo mundo tem direito à sua opinião. Sim. Então, eu acho que é isso, sabe? Se você tem alguém que tem uma opinião diferente, assim como você tem o direito da sua, o outro também tem o direito da dele, né? É aquilo também, né, Manu? Olhar de tudo
e retém o que é bom. Não é porque a opinião do outro é diferente da sua que ela não tem um lado bom. E o que é bom pra um não é bom pra outro, Exato. entendeu? As dualidades aí. Exato. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desta conversa, um pouquinho polêmica. Não gosto de falar de assuntos polêmicos, porque eu sou libriana, quero estar bem com todo mundo na fita. Mas a gente quis muito sempre. falar, né? Busca do equilíbrio, né? Sempre. Equilíbrio sempre. E tentando, né? Porque, na verdade, librianos querem o equilíbrio. Eles não são necessariamente equilibrados. E se isso te inspirou de alguma maneira, se você quiser compartilhar com alguém, por favor, deixe seu comentário aqui. Eu vou ficar muito feliz de responder. Também podemos receber novos temas para os nossos podcasts. Com certeza. Eu acho que esse podcast vai render alguns outros episódios, hein? De repente a gente pode entrar aí no pós, depois da eleição. O que aconteceu, aqui, né? A sensação que vai render outros podcasts pós-eleição. Vamos depois, a gente pode depois fazer uma rever, né? O número 2 desse daqui, né? Um TBT. Um TBT. Um TBT. Ai, gente, mas muito obrigada por terem ficado aqui escutando, ouvindo as nossas ideias. Sim. Compartilhem também o que vocês acharam. Um grande beijo e até o próximo Wake Up Drops.